medidas das tuas habitações. Não o impeças. Estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades antigamente assoladas. Quem recebe essa palavra, diga amém. Este foi um dos decretos dados por Deus à Ensegec. Por vários anos, a cada ano, a Ensegec proclamava uma palavra, tem proclamado uma palavra profética sobre a nação, sobre si mesmo. Muitos de vocês talvez tenham chegado aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos e não conhecem essa prática. Mas eu gostaria de dizer que essa palavra de Isaías 54, ela foi gerada e continua sendo gerada na nação brasileira e na Ensegec. E hoje eu queria plantá-la sobre as suas vidas e dizer sobre você. Amplia o lugar da tua tenda, ó Ensegec em Recife, ó Ensegec em Condado, ó Ensegec em Espírito Santo, ó Ensegec em Fortaleza, ó Ensegec em São Paulo. Amplia, abre os braços assim, ó, amplia o lugar da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. Não impeças, diga comigo, não impeças. E fala aí para a tua vizinhança, pare de se apegar aos argumentos que te impedem. Esse é um tempo em que Deus quer alongar as estruturas dessas igrejas, em que Deus quer ampliar o alcance, a influência espiritual dessa igreja. Amplia o lugar da tua tenda. Essa foi uma palavra profética cumprida para Israel, mas eu quero aplicá-la profeticamente às nossas vidas aqui também. Amplia o lugar, primeiro do teu coração. Deixa Deus ampliar teu coração para Ele colocar os sonhos dEle. Deixa Deus ampliar teu coração para Ele colocar o amor pelas almas, pelas vidas, até mesmo pela cidade onde você está. Talvez Deus te use muito na cidade onde você está. Ou talvez Deus te tire da tua cidade e te leve para outra cidade para pregar o Evangelho. Ai, pastora, que notícia é essa? Isso pode acontecer? Sim. Deus é um Deus de planos. Deus é um Deus de propósitos. E eu nasci numa cidade muito pequena, no interior da Paraíba. E eu não gostaria de sair da minha cidade. Quando eu me converti, eu amava tanto a minha cidade, mas tanto, que eu a desenhei, fiz um mapa das suas ruas só para orar por ela. Só para chorar em cima dela, até as rachaduras das calçadas. Eu sabia onde as calçadas eram rachadas, onde as pessoas moravam, e onde existiam pontos, lugares que precisavam de salvação, que precisavam de um maior mover de Deus. E eu me converti lendo a palavra, ouvindo os estudos da apóstola Valnice e orando no meu quarto. Foi assim que os meus olhos foram abertos. Mas eu nunca pensava em sair da minha cidade, porque juntamente com a minha conversão veio o meu chamado. Quando Deus me tirou da igreja católica, do catolicismo, juntamente, no mesmo tempo, Ele também me chamava para pregar o Evangelho, para ir adiante, para abrir mão da minha própria vida, dos meus próprios planos, para abraçar um plano dele. E ali, meu coração era muito fechado e pequeno, porque eu só via a mim mesmo, porque eu só via a minha própria realidade e a minha pequena cidade de Araruna. E talvez 23 mil habitantes, talvez um pouco menor do que Condado até.
Mas ali Deus me achou. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor, Ele passa por toda a terra, procurando aqueles que têm um coração aberto, que têm um coração quebrado, que têm um coração que busca. O Senhor não está interessado exatamente se você mora numa grande metrópole ou num sítio, para trazer um avivamento à tua vida. Mas se Ele encontrar um coração aberto, você pode morar na fazenda das Cacimbinhas, lá longe. Numa fazenda que nem no mapa da tua cidade existe lá. O nome dela não importa. Deus vê o teu coração. E Deus vai te visitar à medida da tua sede. E eu quero dizer para essa igreja hoje, amplia o lugar da tenda. Amplia o lugar do coração. Parem de colocar argumentos contrários. A palavra profética, através de Isaías, dizia para Israel: não impeça, não impeça. Quantos argumentos o diabo coloca para que nós não sejamos canais de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus não é para morrer em nós, é para fazer uma obra em nós, mas também é para ser dado, é para ser lançado em outras vidas. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu me converti foi dar. Eu trabalhava no comércio do meu pai e todo o meu salário que ele me dava no final do mês, eu escrevia para um endereço que eu vi na televisão, de um ministério chamado Palavra da Fé. E eu comecei a comprar os livros, e comprar as fitas, e comprar os vídeos disso aqui que se chama Palavra da Fé Produções. Quem de vocês recebeu isso aqui? Alguns ainda tem mais para distribuir. A pastora agora tem mais aqui na mão ainda. Aqui eu trouxe apenas alguns folhetos desse. É um nosso catálogo, mas nós temos uma loja virtual que você pode ver todo o material da apóstola Valnice, e está em palavradafé.com.br. Você pode acessar e aí você não vai ver só isso, mas dezenas de outros livros, seminários, cursos, coisas maravilhosas que você pode pedir e chegar pelo correio na tua casa. E inclusive hoje nós temos os materiais em MP3 que você pode colocar no teu celular e ficar ouvindo. São cartões de memória que você pode ouvir no celular, ou no rádio do teu carro, ou no som, ou no teu notebook, ou no teu computador, no teu desktop. E ficar ouvindo mensagens como essa aqui que o meu marido pregou, aliança de sangue, você encontra. Mas toquei nesse assunto para dizer que foi esta palavra, que foi lá na minha cidade, onde a palavra chegou e transformou a minha vida, transformou os meus planos, transformou o meu destino. Eu tinha um destino já programado. Eu era líder de renovação carismática, católica, amava a igreja católica, amava os padres e amava o povo com quem eu convivia, porque tínhamos um mover no meio da juventude, no catolicismo, muito forte, mas nós não conhecíamos Jesus de verdade. Mas quando a palavra chegou ao meu coração, a primeira coisa que eu fiz era juntar todo o meu dinheiro e comprar livros, e dar. Eu dava, comprava os seminários, comprava os cassetes, comprava os vídeos e dava para os meus amigos. Aí eu não me satisfiz com isso. Eu ouvia e comecei a datilografar, que hoje você diria digitar. E digitei, transformei vários desses estudos em apostilas e fazia xerox. Mas a xerox era cara, era uma coisa antes da xerox, 24 anos atrás, chamava-se mimeógrafo, que era mais barato do que xerox. A álcool, e eu rodava aquilo ali,
E nas quartas-feiras, nós tínhamos um grupo de oração. No domingo, de mais de 150 jovens, lá no centro pastoral católico. Mas na quarta-feira nós tínhamos um grupo de estudo bíblico. E eu levava exatamente os estudos da apóstola, mimeografados, digitados, e dava para os meus amigos. Nem todo mundo ia, mas todos aqueles que foram para aqueles estudos bíblicos, aonde eu ministrei aliança, aonde eu ministrei um seminário chamado Plano de Redenção, aonde eu ministrei um seminário chamado Santificação Total, que mudou a minha vida, que mudou a minha história, todos eles se converteram e saíram comigo do catolicismo. A palavra está perto de ti, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Sabe por que creio na palavra? Porque ela transformou a minha vida. Sabe por que meu coração se emociona muito em vir para lugares assim, em vir estar com vocês? Porque eu sei o que é uma palavra chegar no coração de um adolescente, no coração de um jovem, que talvez não tenha nem perspectiva de vida, nem esperança, mas por causa da palavra, por causa da sua vida com Deus, todo o seu destino é alterado, toda a sua vida é mudada. Eu queria ir lá embora da minha terra, jamais. Mas Deus me chamou, e um dia de madrugada, eu orava muito, de madrugada, no meu quarto, e eu estava lendo o livro de João naquela noite. E Deus disse: eu vou te mandar para uma terra muito longe. E eu disse: mas eu não quero ir, Senhor. Eu amo a minha terra, eu amo o meu povo. Eu não tenho complexo de ser nordestino, eu não tenho problemas. Pelo contrário, eu amo de paixão a minha terra. E o Senhor disse: mas eu preciso que você vá mais adiante. Depois você vai voltar para cá. E depois você vai de novo. Eu digo: meu Deus, o que é isso? O que o Senhor vai fazer comigo? Eu não conhecia um pastor. O único pastor que eu conhecia era o apóstolo Valnice, da televisão, de 8 em 8 dias. Os meus pastores eram os padres. Eram aqueles que ministravam a palavra para mim. Mas eu comecei a ler a Bíblia e a conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi a verdade, aquela que eu falei um pouco aqui para vocês ontem, que abriu os meus olhos. Que abriu os meus olhos, e apesar de todo o apego que eu tinha ao catolicismo, às pessoas, aquela juventude toda, aos grupos, à diocese, porque nós éramos muito bem relacionados, tínhamos muitos amigos, eram muito gostosos os nossos retiros e encontros, era uma alegria estar com aquele povo. Mas apesar de tudo isso, Deus disse: sai da Babilônia e não olhe para trás. E eu comecei a entender que o sistema católico era babilônico. Isso foi uma das maiores dores, porque eu era como aquele povo que está lá escrito em Jeremias capítulo 52, que queria sarar a ferida da Babilônia. Mas a voz profética vem e diz: sai dela, povo meu. Foi essas palavras que me arrancaram do catolicismo. E quando a apóstola Valnice ministrou o plano da redenção, eu entendi essas coisas que meu marido explicou aqui hoje, tão bem explicada, não é? Da aliança. Eu não sabia nada disso, mas eu queria Jesus. Eu tinha um coração sincero. Eu assistia às missas e eu chorava porque faltava alguma coisa e eu não entendia o que era que faltava. Mas o meu coração tinha uma sede por Deus muito grande. E eu quero lhe dizer que se o seu coração tiver essa sede por Deus, Ele vai mover o que for preciso ser movido para responder o anseio do teu coração. Você pode morar num luxuoso apartamento, ou você pode morar numa tapera, numa favela, não interessa.
da tua condição. Não interessa onde você mora, não interessa a história da tua família, não interessa quão podre seja o teu passado, ou quão orgulhoso às vezes você seja do seu próprio passado, porque às vezes nós temos os orgulhos familiares também. Tem famílias destruídas e outras famílias são tão orgulhosas de si mesmas. Mas independente disso, independente de todas essas coisas, Jesus vai te encontrar. Jesus vai encontrar teu coração. Vocês que estão aí na janela da minha esquerda. Jesus vai visitar vocês. Assim como me visitou de uma maneira muito sobrenatural, de acordo com a sede que tem dentro de vocês. E vocês serão como uma luz acesa, uma lamparina acesa na escuridão das trevas da família de vocês, da cidade de vocês, aonde Deus plantou cada um aqui. Uma história de avivamento já começou. Às vezes as pessoas dizem, é só o começo. Não, não é só o começo, não. Tem muita coisa que já começou. Muita coisa que já começou. Deus tem mais, sim, eu creio que tem muito mais. Mas a história de avivamento começa com o nosso encontro com Cristo. É verdade que Deus fala. É verdade que Deus responde oração. É verdade que nós não estamos te convidando a viver uma religião, somente todo domingo, todo sábado, ir para a tua igreja, cantar tuas 3 músicas, ouvir um belo sermão, ou um sermão mais ou menos, e depois comer uma pizza, um cachorro quente, ou fazer parte da tua célula e ir para casa. É muito mais do que isso. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo, no seu caráter e na sua missão. E aqui eu quero dizer para vocês que nós somos herdeiros de uma missão. Por muito tempo a igreja evangélica herdou alguns conceitos de que missionário era somente um apóstolo, ou que missionário é somente aquele que pega a sua mochila e sai pelo mundo afora, e sai da sua cidade, e sai do seu país, ou vai para a África, vê a fome, ou vai para a Índia, vê o sofrimento do povo. Isso é missionário. Isso é um conceito de missão. O meu conceito de missão é o mais simples que você possa imaginar. No meu conceito de missão, todo cristão é um missionário, no sentido de que ele deve reproduzir a missão de Cristo, a vida de Cristo, o caráter de Cristo, o modo de ser, a maneira de viver, a maneira de decidir as coisas, o dever de falar das boas notícias do Evangelho. Ser missionário não é simplesmente comprar uma passagem e ir para a África. Você é um missionário em Condado, você é um missionário no Espírito Santo, você é um missionário no Recife. Meu Deus, como essa cidade precisa de missionários para subir as ladeiras de Casa Amarela. Sim, mas para ir lá para Boa Viagem, para ir lá para o Derby, para ir lá para tantos lugares em Recife que estão perdidos na prostituição. A maioria das cidades litorâneas, elas têm um alto índice de prostituição, pior ainda do que as cidades interioranas. Devido à depravação, devido ao nudismo, ao alcoolismo, a facilidade do tráfico de mulheres, o turismo sexual que acontece em cidades litorâneas. Recife é uma cidade especial que Deus ama. Essa cidade já foi visitada por um avivamento no passado, há décadas atrás. Um avivamento que se expandiu como um fogo. Depois, por curiosidade, leiam o avivamento que houve em Recife, em Pernambuco, que se espalhou pelo Brasil.
a renovação espiritual de 1967, que chega aqui também. Eu não estou falando só da apóstola Valnice. A apóstola Valnice foi uma das vozes que Deus levantou, mas muitos outros homens Deus levantou. A partir daqui, Pernambuco é um lugar estratégico, que tem força, que tem um povo forte no caráter, tanto para a depravação como para a santidade. Os crentes tem muito crente, mas também tem muita depravação. Ainda tem muita depravação. Quem poderá mudar o destino de uma cidade como Recife? Quem poderá mudar o destino de uma cidade como Fortaleza, que não muda muito de cenário em relação à prostituição e ao pecado? Às vezes eu fico lá em São Paulo pregando e eu fico assim dizendo: meu Deus, nós não podemos ficar nas quatro paredes. Sabe, irmãos, quando eu penso em multiplicação, quando eu penso na missão da igreja, quando eu penso em irmos adiante, é porque nós estamos na terra com esse propósito. A igreja está na terra para destruir as obras de Satanás. A igreja está na terra para cumprir o que está em Atos 1:8. O quê? Sede minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Nós não chegamos às vezes nem até os confins do nosso bairro, nem nos confins da nossa rua. Quanto mais nos confins de Pernambuco, nos confins do Ceará. Um Ceará tão amado por Deus, tão amado por Deus. Que povo sofrido e castigado é o nosso povo nordestino por causa das maldições, da idolatria e da feitiçaria. Quem vai mudar o destino do Nordeste? Diga: Jesus de Nazaré. Somente uma igreja com identidade de fazer a diferença. Com a identidade de fazer a diferença, de pregar um evangelho no poder do Espírito Santo. Um evangelho não só de conversa bonita, não só de filosofia, mas um evangelho que expulsa demônio. Um evangelho que impõe as mãos e os enfermos são curados, porque flui virtude, flui saúde das suas mãos. Um evangelho que não é só de conversa, mas um evangelho de força. Eu olho para vocês aqui e fico pensando: já pensou? Cada um de vocês um líder de célula, cada um de vocês uma tocha acesa, cada um de vocês uma boca de Deus, lá no bairro onde Deus lhe plantou, lá na escola onde você vai toda semana, lá na sua casa. Nós precisamos dizer aos Ériques da vida que existe sentido para a vida. Nós precisamos anunciar. Eric é o menino que se suicidou e que foi dito aqui hoje de manhã. Eu estou pegando ele como um símbolo de uma geração que está padecendo, que está morrendo. Nunca se viu tanto suicídio como no nosso tempo. Por quê? Porque nem as drogas preenchem mais. Nem a prostituição preenche mais o coração. O dinheiro, a farra, a bebida, bebe, mas está faltando alguma coisa. A solidão, a angústia, o vazio do coração humano. Somente Jesus tem a forma e a medida para preencher. E nós precisamos ser essa boca profética, precisamos ser essa voz como o profeta Isaías foi para Israel. Amplia o lugar da tenda, amplia a capacidade de amar, amplia a capacidade de suportar, amplia a capacidade de pregar o evangelho. Saiam dos seus guetos, saiam dos seus grupinhos,
Deixem de olhar somente para aqueles que vocês amam, para aqueles que tocam com vocês, que cantam, que dançam. Nós não podemos ser grupos fechados. A igreja, ela é chamada para fora, chamada para testemunhar de Cristo lá fora. As nossas reuniões são para edificação, para aprendermos a palavra, para sairmos mais fortes, para não andarmos no engano. Mas a nossa missão, Hadassah, é para ir. É para fazer da nossa vida uma missão. É para fazer da nossa vida uma voz profética que vai chegar lá na hora do pique na veia e dizer, não faça isso. Porque é um sentido na vida. Aí a nossa irmã aqui falou tantas vezes para o Eric, Deus vai te dar a recompensa. Você semeou, Ele teve a oportunidade. Nem a todos que vamos falar, eles vão se render. Mas a Bíblia diz em Mateus 13, que o semeador saiu a semear. A semente cai entre os espinhos, a semente cai na beira do caminho, a semente cai no meio das pedras, mas a semente também cai numa terra boa. E quando a semente cai numa terra boa, ela vai produzir, ela vai dar frutos. Talvez você pregue a 100 pessoas, uma vai se converter de verdade. E aquela uma que se converter a Jesus de verdade, ela vai ser tão fiel, tão apaixonada, e a vida dela, por onde ela passar, ela vai fazer diferença. Por isso, semeie a palavra. Semeie a palavra. Abra a boca para semear. Eu proclamo que vocês vão ter CDs gravados, DVDs gravados. Poucos améns aqui, parece que vocês não querem gravar nada. Mas não é para que vocês sejam as estrelas. Não é para que se digam como eles cantam. Como eles são. Lá vem o cantor. Lá vem. Não é isso. É para que Cristo seja proclamado. É para que vocês gerem recursos para missões, para sustentar igrejas, para sustentar os pastores, para abrir igrejas em outras cidades desse estado. Porque tudo isso se faz com recursos também, com finanças. E eu declaro que Deus vai fazer vocês prosperarem. Deus há de levantar compositores no meio de vocês. Não para serem astros. Se for para serem astros, que Ele nunca levante. Nunca, jamais, mas para serem servos, para serem pessoas que vão testemunhar de Cristo, que vão pregar o Evangelho. O Senhor há de dar habilidades a pessoas aqui para escrever testemunhos, para escrever histórias para adolescentes, para crianças, como evangelizar crianças, como evangelizar jovens, contando histórias que vão tirar a escuridão dos corações. Eu declaro que vocês vão crescer em tudo, na graça e no conhecimento do Senhor, por causa do vento. Quando eu estive aqui o ano passado, eu dizia, Arlindo, quando fomos embora, eles não sabem, eles não veem, mas o vento está entre eles. O vento do avivamento está entre eles, eles não têm consciência. E é até bom que não tenham, porque às vezes até se orgulha. E depois, quando se orgulha, perde o vento, consegue mais ver nada, discernir nada. Porque quando o nosso coração se enche de nós mesmos e nós achamos que somos ou temos alguma coisa, o mover passa, se vai e fica só a nossa mente. Mas eu quero dizer que vocês estão debaixo de uma visitação sobrenatural do Senhor. Deus há de levantá-los nas suas profissões. Ontem alguém me parou ali e disse, estou terminando direito, quero ser um homem assim como você falou hoje, que faça diferença. E eu declaro que você vai ser sim um advogado cheio do Espírito.
E se Deus te quiser usar na política, que você seja, mas que teu coração jamais seja corrompido e roubado pelo poder. Mas que o Senhor faça de você um missionário. Um herdeiro é um missionário. Um herdeiro é um missionário para levar amor. É um missionário para quebrar cadeias. É um missionário para tirar os demônios da vida das pessoas. A começar da sua própria vida. Um herdeiro é alguém que tem em si o propósito de fazer o que Jesus fez. De testemunhar de Cristo. De levar essa palavra sobrenatural. Em João 20, 21, o próprio Jesus diz: como o Pai me enviou, em missão permanente pela qual eu sou responsável, assim eu vos envio a vós. Em Mateus capítulo 4, existe um dos quadros mais belos e mais bonitos. Quem quer ser Jesus aqui para mim? Um rapaz que queira ser Jesus. Tem alguém aqui que quer me ajudar? Ó, Jesus forte aqui, ó. Mateus capítulo 4, versículo 18. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo, por favor. Se não trouxe a Bíblia, abra o celular. Mas ligue a sua cabeça nessas últimas palavras que estão sendo declaradas aqui. Preciso de mais 2 rapazes. Um para ser Pedro e outro para ser André. E depois eu ainda preciso de mais 2 para ser Tiago e João, do outro lado aqui. Tiago e João, tá? Ok? Então, Jesus, você está andando nas margens do mar da Galileia. Vai, Jesus, vai andando aqui, ó. Sem cruzar os braços, né, Jesus? Assim andando, contemplando o mar, né? Os pescadores, tá bom? Jesus estava andando junto às margens do mar da Galileia e viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes, porque eram pescadores. Quem que quer ser os 2 irmãos aí? Pedro e André, os 2, primeiro, vai lá. Só 2, os 2 ficam aqui. Estejam lançando as redes aí, vão lá, trabalhando. Olha, os pescadores fiéis aí, né? Trabalhando. Aí Jesus olha para eles. Vinde após mim, e eu farei vocês pescadores de homens. Aí o que vocês pensam? Aí vocês ficaram olhando. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos atrás desse homem? Mas mais adiante, a Bíblia diz: eles deixaram imediatamente as redes. Deixa as redes, João. E seguiram Jesus. Continua andando, Jesus. E mais adiante, Jesus viu mais 2 irmãos, Tiago e João, num barco do seu pai Zebedeu. E eles consertavam as redes. Vamos consertar as redes aí, Tiago e João. Como é que se conserta a rede aí? Olha. Só consertando rede. Era uma empresa familiar, uma empresa doméstica que vivia da pesca. Mas Jesus entrou na história deles e fez o mesmo convite para eles. Vai, Jesus, faz o mesmo convite. Vim depois de mim. Gente, a Bíblia diz: chamou-os e eles deixaram o barco. Deixa o barco, Tiago, João, deixa o barco. Vem cá, Preto, seu pai. Deixa o barco. E o Preto é o pai, é o Zebedeu aqui, ó. Deixaram o pai e o seguiram. Irmãos, eles deixaram uma garantia de um sustento financeiro. Eles deixaram uma provisão certa. Eles deixaram a proteção paterna. Os amores mais profundos que nós temos são os de dentro de casa.
mas mediante o chamado, eles se tornam secundários. Porque um amor maior arrebatou o coração desses homens, a ponto deles deixarem as suas seguranças, a ponto deles deixarem aquilo que eles tinham de mais forte e começaram a seguir Jesus. Vai, Jesus, anda aqui, você agora já tem discípulos, olha só. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mas agora a rede não era mais a rede de nylon, mas era a rede da mensagem do amor, da mensagem da esperança, da mensagem da vida, da mensagem da transformação. Aí agora, Jesus, tu vai andar aí pelo meio do povo com os teus discípulos, lançando a rede. Vai, lança a rede, lança a rede, lança a rede. Essa é a missão da igreja, lançar a rede. Lançar a rede e pescar outros. Irmãos, para concluir o texto, no verso 23, a Bíblia diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias no meio do povo. Aqui está a tríplice missão de Jesus: pregar, ensinar e curar. Ele proclamava, mas ele também ensinava em parábolas, ele ensinava em minúcias, e ele libertava as pessoas das doenças, libertava as pessoas dos demônios, das opressões, das angústias, das perturbações. E ele nos transfere a missão. O herdeiro é alguém que recebeu uma transferência de missão do próprio Jesus. João 20, 21, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Mas mais adiante, Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo, diga comigo, por todo o mundo, por todo Recife, por toda Casa Amarela, por toda Madalena, por toda Fortaleza, por todo o Condado, por todo Pernambuco, por todo o Ceará, por todo o Nordeste, por todo o Brasil, por todas as nações da terra. A abrangência da missão é universal. Ela vai além das fronteiras, ela vai além da cor, ela vai além da raça, ela vai além da família, ela vai além da cidade, ela vai além das nossas limitações, ela vai além dos nossos preconceitos até, de não nos aproximarmos de determinadas pessoas ou não querermos falar de Jesus para determinadas pessoas. A missão é universal. E enquanto você vai no original dessa palavra, ide por todo mundo, ela está no gerúndio. É uma ação que está acontecendo enquanto eu caminho, enquanto eu estou no caminho, eu faço discípulos. Enquanto eu estou na universidade, eu faço discípulos. Enquanto eu estou no colégio, eu faço discípulos. Enquanto eu estou fazendo o quê? O que você faz? Diz aí para o seu vizinho, o que você faz da vida? Estuda, trabalha. O que você faz? Enquanto você vai pelo caminho, faça discípulos. Mas não estamos sozinhos nisso. E recebemos uma capacitação sobrenatural. Aleluia. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria, e diga comigo, e até os confins da terra. Ser missionário não é simplesmente atravessar a nação, tirar o passaporte e ir para outro lugar
ir para outro país. Ser missionário é um estado do coração, é saber que estamos na terra por um propósito. Eu estou viva na terra porque eu tenho um propósito a cumprir. Qual é o seu propósito? O que você está fazendo na terra? Você está na terra para dar testemunho de Cristo. Você está na terra para pregar o evangelho. Você está na terra para amar. Você está na terra para perdoar. Você está na terra para destruir as obras do diabo. Esse é o significado da vida cristã. Nós somos chamados a ser esses missionários. Todo herdeiro de um avivamento se torna um missionário num certo sentido. Todos os avivamentos da história, eles são marcados por moveres missionários. Porque onde o Espírito Santo se move, as pessoas não conseguem mais esconder a alegria, esconder a liberdade, esconder a cura. Você tem vontade de ir, você tem vontade de falar, você tem vontade de dar para os seus amigos, falar para os seus amigos da escola, falar para os seus amigos do trabalho e anunciar quem é Jesus, levar para a célula. Ele não quer ir para a célula, manda mensagem, seja inoportuno, pregue oportunamente e inoportunamente, ou seja, quando as pessoas querem e também quando as pessoas não quiserem, fale, semeie, deixe a palavra, porque nós estamos nas nossas cidades como sementes que Deus plantou para que demos fruto. Se o grão de trigo cai na terra e morre, ele dá muito fruto. Ele se multiplica. É bem verdade que para levar a missão adiante exige renúncias, lógico, claro, mas vale a pena, é prazeroso. Servir a Jesus tem uma diferença. Quando é por Ele, até no sofrimento, você sente um prazer, não no sentido de ser masoquista, não é isso, mas você entende a sua razão de viver. E até quando as coisas são difíceis de você passar e de você enfrentar, você tem um alento, um consolo no coração para prosseguir e para não desistir. Eu declaro que eu estou aqui nessa manhã diante de centenas de missionários que Deus vai levá-los. E vocês vão percorrer, assim como Jesus em Mateus 9, 35, 36 diz, e percorria, diga seu nome bem alto, todas as cidades e povoados, diga o nome do seu estado, ensinando, pregando e curando todas as doenças e moléstias. E aí eu me emendo com o texto de Atos, que diz que Jesus de Nazaré andava por todas as partes fazendo o bem, porque o Senhor era com ele. Porque a unção divina era com ele, e assim será com você. Você vai sair daqui para fazer diferença, sim. Você vai sair daqui, sim, para proclamar que existe uma razão, um motivo, que você tem uma tocha ardente dentro do seu coração, tocha de esperança, tocha de amor, tocha de vida. Quando você entrar na sua sala de aula e parece que não tem sentido algum a vida da sua turma, saiba que dentro de você mora o sentido da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. E você não vai escondê-lo, porque não se coloca uma lâmpada debaixo de uma cama, mas se coloca num lugar alto para iluminar a casa, e assim será com você também. A sua luz vai brilhar diante dos homens. Não esconda a lâmpada que há em você, não esconda a luz que habita em você, mas deixa brilhar.
que o Senhor lhes dê canções, que o Senhor lhes dê livros, que o Senhor lhes dê estratégias missionárias para sair das quatro paredes, seja em células, seja através de projetos evangelísticos ainda maiores, seja através de música, de teatro, de dança, seja através do que for, mas que vocês levem a luz, a vida, a força, a esperança que o Eric precisava e que se foi. Nós não vamos permitir não fazer a nossa parte. Nós vamos fazer a nossa parte, sim. Você vai fazer a sua parte, sim. Porque o sentido da vida é viver para Deus. Essa é a coisa mais gloriosa. É a coisa melhor, mais recompensadora. Talvez você seja filho de uma mãe e de um pai que não tem alegria, que são depressivos, arruinados, fracassados em alguma área da vida, e você traz essa herança. Larga essa herança de lado, como José largou a dele ontem, que eu falei para vocês, e abrace a sua missão como um herdeiro da vida, como um herdeiro da esperança, porque nós somos a resposta das orações do Nordeste, do Brasil, da sua cidade, da minha família, da sua família, de milhares de famílias, de jovens que nessa hora, nesse domingo de manhã estão orando, dizendo: Deus, será que tu existes? Deus, se tu existe, manda alguém para falar comigo. Deus, se tu existe, muda a minha vida. Porque foi assim com o povo de Israel, no Êxodo capítulo 3. O povo gemia, porque não aguentava mais os açoites de Faraó. E a Bíblia diz que o clamor do povo chegou nos ouvidos de Deus, e Deus levantou Moisés como a resposta do clamor. Que você seja a resposta do clamor do povo da sua cidade, do povo da sua família, do povo da sua casa, do povo desse estado e dessa nação, porque alguns de vocês Deus irá levá-los para longe e outros vão ser plantados como semente aqui para produzir e dar muito fruto e se multiplicar, e o seu fruto será de vida, e o seu fruto será de muita alegria. Quantos aqui querem abraçar a missão de herdeiros de um avivamento? Amém? Eu quero orar por você, fique de pé. Olha, a chuva nos acompanha, viu, Cleófas? A palavra profética aí, a chuva do avivamento que nos acompanha.